Para começar, o embate entre os ministros Gilmar Mendes e André Mendonça no julgamento que manteve a prisão do pai e primo de Daniel Vorcaro continua repercutindo, principalmente nas redes sociais. Mendonça rebateu o decano, que acusou a condução do processo de repetir os métodos espetaculosos da Operação Lava Jato, afirmando que o envolvimento de autoridades e outras pessoas no Master dão ao caso contornos de máfia. A gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso, de fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Depois, sem citar colegas da Suprema Corte, o ministro relator disse acompanhar movimentos para criar um vício no processo de Daniel Vorcaro, o que abriria um caminho para a anulação desse caso no futuro. Vamos ver. Parece que certos setores atuam para criar um vício. Tudo o que querem é criar um vício. Há um sistema articulado para isso. Eu não sou cego. Eu estou acompanhando, estou assistindo os movimentos. Chamar os nossos comentaristas, falas fortes do ministro André Mendonça. Vamos ao Rio de Janeiro. O Roberto Mota já está com a gente, acompanhando atentamente essas manifestações de André Mendonça. Mota, seja bem-vindo. Ótima noite a você. O que achou desses dois trechos separados pela produção, essa exposição do ministro? Concorda com as falas de André Mendonça? Por último, ele fala de um sistema arquitetado para produzir vícios, nesse caso, para que futuramente ele seja inviabilizado. Eu e milhões de brasileiros concordamos com o ministro. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus colegas de bancada. Boa noite à nossa audiência. Nós já dissemos aqui, desde os primeiros dias do escândalo do Master, um sistema que desmontou a Lava Jato vai fazer tudo para desmontar o Master. Um sistema não mudou porque os resultados deveriam mudar. É verdade que há elementos novos. E o ministro André Mendonça é um desses elementos. Em determinados momentos da história são a voz e muitas vezes a coragem de um único homem que fazem a diferença, e eu e milhões de brasileiros estamos torcendo para que seja esse o caso aqui. Tomara que daqui a alguns meses o cidadão possa olhar para o resultado dessa investigação e dizer com orgulho: ainda há juízes no Brasil. Pois é, deixa eu chamar o Diego Tavares. O Tavares está com a gente nos últimos programas, enquanto o Dávila não está com a gente. E o Tavares é operador do direito, sempre traz uma reflexão a respeito do posicionamento da justiça em relação a alguns casos. Boa noite, viu, Diego Tavares? Seja sempre muito bem-vindo. O que achou dessas falas de André Mendonça, o primeiro trecho em que ele compara o caso do Banco Master a algo muito parecido com uma máfia, a maneira como a máfia opera? Ele até dá alguns exemplos: metralhadoras, fuzis, armas raspadas, e por fim ele discorre e faz uma reflexão a respeito da possibilidade de alguns erros estarem sendo cometidos para que futuramente acabem inviabilizando o avanço desse processo. Faz sentido? Bem-vindo.
O ministro André Mendonça lavou a alma de muitos brasileiros, Caniato. Boa noite a você, aos meus colegas de bancada e principalmente a nossa audiência, a nossa sempre tão estimada audiência aqui dos Pingos nos Is. O ministro foi certeiro ao comparar o esquema do Banco Master a um esquema mafioso. Afinal de contas, nós não estamos falando só de fraudes financeiras, não estamos falando só de corrupção de autoridades públicas, nós estamos falando também do emprego de violência. É sempre bom nós rememorarmos aqui o capítulo que envolve um grupo no WhatsApp, no qual Daniel Worcaro instruía alguns capangas a operarem com violência contra pessoas, jornalistas que dele discordavam, que publicavam notícias, enfim, que iam diametralmente contra os interesses do banqueiro. E também o capítulo da morte, da suspeita morte do sicário de Worcaro, que nas dependências da Polícia Federal teria cometido um suicídio. Enfim, tem muitos aspectos realmente de um grande esquema mafioso. Sobre as declarações do ministro André Mendonça acerca da possível criação de nulidades que gerassem anulação de condenações no futuro, isso é seríssimo e muito grave. Até porque nós acompanhamos de fato isso na história recente com a Operação Lava Jato. Eu não me recordo de nenhuma das pessoas que inclusive confessaram crimes de corrupção, que devolveram dinheiro de corrupção aos cofres públicos, que ainda esteja cumprindo pena em decorrência dos processos da Operação Lava Jato. Dizer que o Banco Master pode seguir no mesmo caminho é escancarar que, de fato, há uma engenharia, há um sistema atuando para que essas operações sejam criadas, essas nulidades sejam criadas nos processos durante a operação, durante o processo judicial, para que a impunidade seja novamente o resultado de mais esse escândalo de corrupção. Se essa for a verdade, eu temo que, infelizmente, o Brasil demande uma refundação, que o Brasil demande uma reestruturação completa de suas bases institucionais, uma reestruturação constitucional completa, uma reestruturação legal completa, porque nós somos, então, um sistema falido. É inadmissível que se passe esse recado aos poderosos, e isso ficou muito evidenciado, não na fala do ministro André Mendonça, evidentemente, que denuncia esse esquema, mas talvez na fala do ministro Gilmar Mendes, que também, e acredito eu, que não tenha tido essa intenção, de que essas pessoas que estão sendo processadas ou as pessoas que podem ser envolvidas no caso Master no futuro próximo, no futuro remoto, que mantenham-se firmes, segura a onda, segura aí, não falem nada, aguentem esse período, porque tal como aconteceu na Lava Jato, o futuro, a liberdade é o que está no horizonte, a total anulação, o fim desse problema é o que aguarda no horizonte sem qualquer penalização dos envolvidos. É muito triste que o Brasil tenha uma falência institucional tão grande quanto esta que o caso Master pode estar revelando. Afinal de contas, como eu já disse aqui por algumas vezes, é um escândalo que não é afeto a uma ala da política ou outra. É um escândalo que mostra que todo o poder está no bolso de banqueiros, de empresários corruptos e que toda sorte de esquema acontece em todo canto de Brasília e das demais instituições espalhadas pelo nosso país. Diego Tavares, na próxima eu vou demandá-lo para que você dê talvez algum exemplo para a nossa audiência a respeito desses vícios e essas nulidades. Em uma primeira análise a gente consegue listar o que provavelmente irão questionar. Daqui a pouco a gente discute isso. Me parece que você deve colocar na sua lista o vazamento de mensagens privadas, mas daqui a pouco a gente trata desse aspecto. Deixa eu chamar o Cristiano Beraldo, que vai trazer também a análise sobre o que disse o ministro André Mendonça nesse julgamento a respeito da possibilidade de liberação do cárcere do pai de Daniel Worcaro e também um outro parente. Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O que achou dessas falas fortes, contundentes de André Mendonça? Concorda com o que ele disse? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite, Musa, Mota, Diego, e boa noite à audiência que prestigia diariamente os Pingos nos Is. Caniato, essa conversa dura de ontem, que foi retratada entre o ministro André Mendonça e o ministro Gilmar Mendes, revela que há ali um clima pouco amistoso entre os ministros, ao menos entre os ministros da turma, e que o Supremo Tribunal Federal vai se posicionando conforme os interesses individuais de cada um. É óbvio que as declarações feitas e tudo isso que é revelado, como, por exemplo,
esse grupo em que se combinava para dar falso flagrante, acionar a Polícia Federal, acionar a Interpol, não há dúvida de que isso é coisa de bandidagem, né? De você criar um falso flagrante. Quer dizer, é uma loucura, você vai destruir a vida de alguém porque você tem ali algum entrevero com isso. Então é gente de baixo nível. Essa turma do Vorcaro é gente ralé, é gente chulé. E eles estão pagando preço por terem alcançado o estrelato com esse espírito de gente baixa que faz esse tipo de coisa. Tá tudo certo. Agora, nós precisamos ter mais do que nos foi oferecido durante a discussão de ontem. Nós, como povo brasileiro, que estamos sendo bombardeados todos os dias com essas informações selecionadas que vão sendo vazadas, a gente precisa entender se houve alguma coisa de concreto a partir dessas mensagens. Quer dizer, houve o flagrante, a Interpol foi falsamente acionada, a Polícia Federal acabou atuando para favorecer alguém ou prejudicar alguém conforme a vontade da família Vorcaro? Porque senão nós estamos falando de uma outra coisa que não é exatamente isso que foi colocado no nosso imaginário, que é o que me preocupa, Caniato. Eu vejo as pessoas falando da fofoca, da manchete, mas na hora que você vai olhar no detalhe, eu estou percebendo que falta a complementação do que está sendo dito. E me preocupa também duas coisas na fala do ministro André Mendonça. Primeiro, dizer que foi procurado por um advogado de Daniel Vorcaro propondo uma delação seletiva. Se é uma delação seletiva, o advogado disse quem seria poupado. E eu suponho que, pela relação que André Mendonça tem com a família Bolsonaro, em razão de ter sido indicado ao Supremo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, a proposta do advogado era para poupar o Flávio? Era isso? O ministro deveria esclarecer isso para nós, para que não haja dúvida quanto a isso, porque ele já expôs o advogado. O nome do doutor Roberto pode voltar aí, falado em todas as mídias. Então, dê informação completa para a gente entender do que se trata. E outra coisa que me preocupa é o ministro reconhecer que mandou o Daniel Vorcaro para uma prisão federal com receio da queima de arquivo, dizendo que ele poderia sofrer um atentado, ele poderia ser envenenado com a água se tivesse numa prisão qualquer pelo Brasil. Quer dizer, veja só que não há dúvida na cabeça do ministro da realidade do sistema carcerário brasileiro, que é um absurdo. Mas então ele manda lá para o presídio federal. Ao mesmo tempo, nós temos o tal Sicário, que é um policial federal, que morre dentro das instalações da PF. Se o ministro está preocupado com queima de arquivo e o Sicário, que era o executor da bandidagem, foi apagado dentro, com a história da carochinha de que se enforcou com a própria camisa. Quer dizer, imagina alguém pegar a camisa, enrolar no pescoço e puxar, aí morreu, pronto. Ah, meu Deus, morreu, se matou. Olha só. Então, se isso aconteceu dentro das instalações da Polícia Federal, que é comandada por alguém, pelo Andrei Rodrigues, que toma uísque de 3 milhões de reais com o Daniel Vorcaro, me desculpem, o ministro deveria ter mandado afastar o diretor-geral da Polícia Federal imediatamente. E é esse capítulo que me falta das decisões tomadas em cima de fatos concretos que atingem diretamente o governo federal. Por que não? Por que nós não estamos vendo essa investigação chegar no Credicesta, no governo do PT da Bahia? Porque tudo nasceu lá. Por que essa investigação
não chega na relação do André Rodrigues com Daniel Vorcaro? Por que essa investigação não causa nenhuma consequência quando é revelado que o presidente da República orientou Daniel Vorcaro a não vender seu banco para o André Esteves? Por que não gera consequência quando o Daniel Vorcaro diz que mandou 20 milhões de reais para o Alexandre Silveira, candidato ao Senado em Minas Gerais, mandou 20 milhões de caixa 2, e que depois haveria benefícios que foram feitos pelo Ministério das Minas e Energia às empresas de mineração em que Daniel Vorcaro investia? Não vai afastar? Não estou dizendo que ninguém é culpado, mas não vai afastar? Vai ficar todo mundo operando com a caneta na mão. Então, Caniato, eu realmente fico embasbacado com aquilo que não é dito. Porque o que é dito, claramente, na minha visão, tem uma tendência muito clara de atingir inimigos do governo e proteger o próprio governo. E eu não gostaria que o ministro André Mendonça se contivesse nessa orientação que a Polícia Federal do André Rodrigues está dando a essa investigação, que, de novo, eu reforço aqui o que disse ontem. Essa investigação não precisava da Polícia Federal. Acessaram todas as informações que estavam na nuvem do Daniel Vorcaro, aí qualquer estagiário faz essa avaliação. Não precisa de Polícia Federal para isso. Pois é, deixa eu só trazer uma informação, um complemento jornalístico. O Cristiano Beraldo mencionou um advogado ou um escritório de advocacia, e aí, naturalmente, muitos fizeram essa conexão, até onde vai a responsabilidade do advogado. Enfim, aí teve um advogado que em algum momento foi o representante de Daniel Vorcaro, que depois foi procurado por vários veículos de comunicação, Roberto Podival, disse, inclusive, salvo engano, hoje ou ontem, ao jornal O Globo, que não teria sido o escritório dele, nem ele, que intermediou essa negociação, porque, segundo a informação divulgada por ele ao jornalista do O Globo, ele não fez nenhum tipo de proposta de delação premiada, nem inteira, nem seletiva. Então, se os ministros estavam se referindo a algum advogado e a algum escritório, ele disse: não se referiram a mim. Bom, deixa eu seguir, chamar o Bruno Musa para trazer também as impressões nesse giro inicial. Daqui a pouco a gente vai detalhar alguns outros aspectos dessa discussão, ou dessas exposições entre os dois ministros nesse julgamento. Musa, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais são os seus complementos? O que de mais importante foi dito, principalmente pelo ministro André Mendonça? Todos os meus colegas de bancada e principalmente a toda a nossa audiência no Brasil. Veja, durante algum tempo eu venho mencionando aqui, Caniato, como eu gosto, isso é curiosidade, até porque a linha econômica que eu sigo tem muito a ver com o comportamento humano, mais do que uma ciência econômica, uma ciência humana. Afinal de contas, ela interfere no nosso dia a dia e nas nossas tomadas de decisões. Então eu gosto de analisar esse tema. Inclusive, quando eu mencionei isso, um dos nossos espectadores aqui, ouvintes diários, me mandou um monte de livros aqui muito interessantes, um psiquiatra, Dr. Leonardo, um abraço para ele, me mandou aqui em casa. E é um tema que eu gosto muito de estudar. O que mais me chamou a atenção nessa fala foi justamente as expressões. De novo, sou apenas um mero curioso do tema. As expressões, o sorriso ali implícito na cara do ministro André Mendonça enquanto ele falava, e também aquela cara mais séria do ministro Gilmar Mendes. Depois daquela discussão que nós comentamos, não lembro se foi ontem ou antes de ontem, a respeito dos dois, daquela troca de farpas ali, algo delicado, diferente do que foi ali em 2018, aquela briga direta entre o então ministro Toffoli e o Gilmar Mendes. Ontem foi uma clara troca de farpas, clara troca de agressões de maneira educada. E hoje me pareceu que são chamadas importantes e falas muito fortes, como você vem falando e mencionou na tua abertura. O que me chamou a atenção foi realmente a dureza, a objetividade nas suas falas. Me parece que, até o momento, temos um ministro que está levando de forma séria essa relatoria,
E esse caso colossal no Brasil, esse caso que envergonha o Brasil. Não é à toa que ele mencionou algo como ou práticas como se fossem mafiosas do que aconteceu no caso Master. Portanto, isso não pode passar em branco. A gente já vem mencionando isso aqui. Quando nós mencionamos a extensão que isso tomou, a proporção, os valores envolvidos, o banco que não era absolutamente nada há 6, 7 anos atrás e deu um tombo gigantesco no mercado financeiro e no país, comprando boa parte das instituições da República Brasileira, isso mostra que não pode passar em branco. E isso dá uma certa esperança na voz do próprio ministro André Mendonça. Me parece que, pelo menos até o momento, temos algo a gerar algum tipo de esperança nisso, nesse trabalho conduzido de forma séria, de forma técnica. Eu imagino como possa estar as pressões nos bastidores. Mas, na minha opinião, ao analisar ali as falas, que já foram muito bem colocadas, analisadas mais profundamente o que quer dizer a fala de cada um deles, eu vou me conter aqui a dizer o que mais me chamou a atenção, que para além das suas palavras foi aquela expressão como dizendo assim, estou aqui, e dessa vez algo pode ser diferente, será levado de maneira técnica, isso é algo muito grande e não poderá repetir, nem deixar brechas do que aconteceu no passado, que isso é uma vergonha nacional, mais uma. Pois é, Bruno Musa trazendo aspectos importantes. Uma rápida parada para as pessoas que nos acompanham pela rede de rádios. Eu sigo aqui com os nossos comentaristas, deixa eu até me apoiar no que disse o Musa. Mota, o Bruno Musa destaca essa condução séria, técnica do ministro André Mendonça. A partir disso, você fica um pouco mais tranquilo ou dá para esperar um desfecho em que esse caso é resolvido, solucionado, que os responsáveis sejam identificados e punidos? Essa é uma pergunta que eu não sei responder ainda, Caniato. Eu hoje vejo a situação com um pouco mais de otimismo do que eu via alguns meses atrás. Eu continuo achando que o escândalo do Master é grande demais. Ele é um caso de corrupção, de distribuição de propina, que tem contratos inexplicáveis, jogadas acionárias, investimentos inexplicáveis, inaceitáveis, indesculpáveis. Ele provocou uma infiltração institucional tão grande, e hoje ainda a gente vai falar sobre isso, sobre mais uma infiltração da turma do Banco Master em uma instituição que talvez não fosse exagero dizer que esse escândalo do Banco Master foi quase uma tomada de poder, porque ele cooptou a autoridade de todos os poderes. Parece que não há nenhum espaço no Estado brasileiro que o braço do Banco Master não tenha alcançado. E olha só, o que nós sabemos é apenas baseado em vazamentos que com certeza são seletivos. Quem vaza essas informações, óbvio, escolhe antes o que vai vazar. Então a gente fica aqui imaginando o que a gente ainda não sabe e talvez nunca vá saber sobre o escândalo do Banco Master. Então, em qualquer país minimamente normal, o Estado teria parado. Inúmeras cabeças coroadas já teriam rolado. Pessoas teriam se afastado voluntariamente. Eu vou sair do meu cargo, eu não tenho mais condições de exercer aqui a minha função, até que isso tudo fique esclarecido. No Brasil, não. Essas pessoas não só continuam nos seus cargos, mas continuam com ânsia redobrada. Então, a gente precisa ter cautela e esperar para ver o que vai acontecer aqui. Agora, eu gostei muito, num país de pessoas covardes, num país de pessoas que se escondem das suas obrigações, num país de pessoas que não têm coragem de assumir o que fizeram, eu gostei muito do tom de voz e da assertividade
do ministro Mendonça. Programa Os Pingos nos Is, recebendo a rede que se conecta ao programa, todos acompanhando o noticiário e também as análises dos nossos comentaristas. Nós seguimos aqui destacando alguns trechos das manifestações, principalmente de André Mendonça, no julgamento de ontem na Suprema Corte, em que ele faz algumas avaliações acerca do caso do Banco Master. Ele menciona uma proposta de delação seletiva, também discorre a respeito da metodologia adotada pelos envolvidos no caso, comparando a de um esquema mafioso, e por fim ele também analisa aspectos que envolvem o cometimento de alguns erros, criação de vícios, nulidades, de forma, claro, proposital, para inviabilizar o avanço desse processo futuramente. E é justamente o tema da minha pergunta para o Diego Tavares. Diego, quando se menciona isso, a criação forçosa de nulidades, para que lá na frente esse processo seja inviabilizado parcialmente ou integralmente, a gente poderia, numa primeira passada, destacar quais aspectos que lhe chamam a atenção e que provavelmente servirão para que advogados das partes envolvidas tentem inviabilizar o avanço desse processo. Canhato, esse processo, tal como muitos outros que nós acompanhamos, que tramitaram na Suprema Corte na história recente, ele é recheado de nulidades. E eu acho que a primeira e a principal delas foi criada justamente pelo Supremo Tribunal Federal, ocasionalmente, ou enfim, intencionalmente ou não, para blindar o Supremo de uma situação de desgaste reputacional muito grande que acontecia. Eu me refiro àquela oportunidade na qual foi feita uma reunião fechada entre os ministros e ali se decidiu que o ministro Dias Toffoli deixaria a relatoria do Master e passaria a relatoria do caso ao ministro André Mendonça. Por mais que o ministro André Mendonça dê sinais nesse momento de uma condução exemplar do caso, essa manobra que foi feita não tem qualquer amparo na legislação, seja legislação constitucional ou infraconstitucional. E eu explico por quê. Existe um princípio do devido processo legal, um princípio muito próximo ao devido processo legal, que é o princípio do juiz natural. Um juiz não pode deixar uma causa depois que ele é designado para essa causa. Ele só pode fazer isso caso ele se declare suspeito, caso ele se declare impedido. E essa declaração parte do próprio magistrado. Esse deslocamento da relatoria do Master, do ministro Dias Toffoli para o ministro André Mendonça, foi a primeira oportunidade na história do judiciário brasileiro na qual, ausentes quaisquer declarações de suspeição ou de impedimento, um processo teve sua relatoria alterada. Então isso é uma nulidade por si só que contamina todo o restante do processo, por mais que traga um aspecto de mais justiça para o caso, considerando todos os problemas que o Dias Toffoli enfrentou quando ainda era relator do caso, com as questões da venda do resort Taiaiá e todas as demais questões que orbitavam o nome do ministro na época. Existe também um outro problema que é cada vez mais comum em processos que tramitam na Suprema Corte, que é a competência, que são as características da Suprema Corte para tocar um processo. Isso também está disposto expressamente na Constituição Federal. Ora, o Supremo Tribunal Federal, ele tem competência para julgar, e esse é o caso que mantém o caso do Banco Master no foro do Supremo, políticos, muitos políticos, principalmente do âmbito federal, como deputados, como senadores. E por mais que Daniel Vorcaro tenha no seu bolso muitos desses políticos, ele não dispõe de um mandato para ostentar esse foro por prerrogativa de função. Então, o correto, e isso encontra amparo, inclusive, na jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, é que o caso fosse fatiado. As provas a respeito de Daniel Vorcaro, tudo sobre Daniel Vorcaro, fosse deslocado para a primeira instância e que se mantivesse no Supremo somente aqueles investigados ou aqueles réus que dispõem de foro por prerrogativa de função. Então, a questão da competência pode também suscitar, no futuro, arguições de nulidade. Porque quando um processo começa no Supremo Tribunal Federal, e nós acompanhamos isso no caso do 8 de janeiro, por exemplo, nós não temos instância recursal. As decisões que são tomadas, elas são praticamente irrecorríveis, né? Disse que o Supremo tem a faculdade de errar por último quando nós estamos falando de um processo.
Então, isso também gera nulidades. Temos diversas outras nulidades menores que também são muito significativas, como a quebra da cadeia de custódia de provas, quando o ministro Dias Toffoli ainda era o relator e pediu que as provas fossem deslocadas da PF para o seu gabinete. Enfim, temos diversas questões que podem ser suscitadas. Mas, certamente, esse desejo do Supremo Tribunal Federal, muito personalizado em alguns dos ministros, principalmente, de querer ser a instância que resolve todas as questões da República, tanto em processos judiciais quanto no próprio processo legislativo, certamente é a semente de uma grande nulidade futura a respeito desse caso, que, como eu disse no meu primeiro comentário, parece ser um dos maiores casos de corrupção, renovando esse rótulo para os esquemas de corrupção que são descobertos de tempos em tempos no Brasil, o maior escândalo de corrupção da história do nosso país. Pois é, deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, lembrando qual foi a manifestação do ministro André Mendonça em relação àquela proposta de delação seletiva. Ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas para o ministro, chegou uma proposta por um advogado, perderam o pudor, queriam fazer uma delação seletiva, na minha cara. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva? Comigo não. Fecho aspas, essa foi a fala de André Mendonça. Eu ainda uso aquela fala do Bruno Musa há pouco, Cristiano Beraldo, sobre a figura de André Mendonça, né? Muito elogiado por alguns setores do judiciário que entendem que ele talvez fosse a figura mais adequada para tocar e ser o relator desse caso. Mas diante de um caso tão gigantesco, como disse o Mota, Beraldo, o que a gente pode esperar da figura do relator? Olha, Caniato, o ministro André Mendonça merece todo o nosso respeito e todos os nossos aplausos, porque vem se revelando uma figura muito firme nas suas posições e ele foi para o Supremo Tribunal Federal como um novato no meio de uma jaula de tubarões. E ele foi ali habilidoso para, no momento em que chegou um caso de repercussão internacional, ele está agindo com bastante segurança. Agora, não é uma tarefa simples, porque ele sozinho não consegue resolver todos os problemas, né? O Supremo tem na sua natureza a estrutura de um colegiado. Este colegiado deve, em algum momento, por maioria, decidir sobre as consequências. Eu sou um crítico ferrenho dessas decisões gravíssimas que são feitas em turmas, né? E aí cito tanto o julgamento do Eduardo Bolsonaro, que deu entrevista aqui ao Pingos nos Is ontem, em que ele foi julgado pelo ministro que teve a consequência supostamente dos atos dele de interferir junto ao governo de Donald Trump. E ele foi julgado e condenado da turma, não pelos 11 ministros, ou pelos 10, né? Porque tem um que não foi reposto depois da aposentadoria de Barroso, mas ele foi julgado na turma, né? Então, é um negócio absurdo. E outra coisa que eu acho completamente absurda é aquele julgamento da Marielle, que se condena as pessoas de 76 anos de cadeia com base na conversa, porque não tem provas concretas, né? Só a conversa de dois marginais sanguinários, que não tem credibilidade nenhuma. Aí aqueles 5 ministros se reúnem e acham que eles podem condenar por conta própria alguém a 76 anos de prisão, que não terá quem recorrer. Então, essa dinâmica do Supremo Tribunal Federal, ela é muito perversa, e o ministro André Mendonça tem essa missão de conduzir esse processo para que ele fique o máximo possível protegido dessas interferências e desses absurdos. Agora, eu só queria propor aqui uma correção, antes de terminar, Caniato, uma correção, até abrir para o debate com o Diego. Diego falou que esse caso do Banco Master é o maior escândalo de corrupção da história. Eu queria só lembrar, Diego, que até agora me parece que o valor mais alto que foi mencionado de propina
teria sido de 30 milhões de dólares para o presidente do Senado. Foi revelado pela revista Veja no final de semana. O presidente do Senado nega veementemente, mas esse é o número, 30 milhões de dólares. Só que no no Petrolão, nós tivemos depoimentos e indicações concretas de que houve pagamento de 300 milhões para o presidente. Então, eu ainda acho que o Petrolão está ganhando de lavada no que diz respeito à corrupção de agentes do topo do poder no Brasil.